Fala pessoal, Júlio Vieira por aqui. Dando continuidade no vídeo, eu fiz a instalação do Ubuntu aqui, vou ligar essa máquina aqui, para a gente fazer o acesso à, à nossa interface gráfica do PFSense. Na verdade, eu não podia nem ter ligado ela aqui agora, não. Esperar ela ligar aqui, vou dar um pause nela, porque eu tenho que colocar ela e o PFSense na mesma rede, onde a gente estaria simulando aí uma rede. Desligar para a CPI mesmo. Eu vou colocar os dois na mesma rede, onde é que a gente vai ter a interface, o que seria a interface local, né, ou interface interna, vai estar todos os dois na mesma rede. Isso vai facilitar, isso vai possibilitar que o Ubuntu ali a gente acesse a interface gráfica do PFSense como se fosse uma rede local. Então eu vou fazer essa configuração aqui, vou explicando isso aqui para vocês. Então essa aqui é a máquina do PFSense. A gente vem aqui na parte de rede. Então aqui eu tenho os dois adaptadores. Ó. Um está puxando a minha própria placa wireless aqui, como se fosse a minha placa externa. E o adaptador 2, ele está numa rede interna. Isso aqui é uma rede interna somente do VirtualBox, então eu poderia, é como se fosse um switch gerenciável, a gente criasse uma VLAN ali. Então essa comunicação só vai acontecer com as máquinas que estiverem essa, essa interface de rede, tá? Então beleza, então o PFSense aqui já está ok. Essa máquina aqui ainda não, deixa eu desligar ela aqui. Enquanto ela desliga aqui, eu vou. Beleza, desligou. Então agora eu vou na configuração de rede dela também. Rede. Beleza, aqui ela já está na rede Intinet, que é a mesma rede do PFSense. Ela só tem um adaptador. Então beleza, então agora eu vou startar as duas para a gente fazer essa comunicação aí. Quanto a de start aqui, eu vou dar um pausezinho no vídeo aqui. Ah, beleza, já iniciou. Ó, o PFSense pulou para a página de cá. Ok, carregando. O PFSense lá vai. E o Ubuntu também. Já está carregando. Beleza, o Ubuntu já está aqui, pediu a senha. Deixa eu ver. Isso, beleza, essa senha. Enquanto ele carrega a parte gráfica aqui, deixa eu só conferir aqui no PFSense que foi para outra tela. Beleza, ainda está carregando. Só para mim ver qual que é o IP que ele pegou nessa interface, nessa internet aí. Está carregando os módulos, as configurações ali do PFSense. Beleza, então eu tenho aqui a 100.133, que é a minha rede local. E eu tenho 92.68.1.1, que é a rede Internet, que é a nossa rede LAN. Então, beleza. Então, agora eu vou por a conexão falhou, ativar. Tá, beleza. O que que acontece? A gente não vai ter... Ó, eu tô com um problema de gráfico legal aqui. A gente não vai ter lá no... Ainda não está habilitado no PFSense o DHCP. Provavelmente não está habilitado no PFSense o DHCP. Então eu vou ter que fazer a configuração do DHCP para minha máquina pegar aqui o IP, ou então eu colocar o IP dela na mão. Também vai dar certo. 92.168.1.1. Ó, beleza. Ele já pegou o IP aqui, deixa eu até ver aqui na parte Xterm. Deixa eu ver se ele tem Xterm. Terminal, ok. Aqui, ó, beleza. Então já tá com 1.100. Isso aqui provavelmente já vai ser do próprio DHCP do PFSense. Maravilha.
Então aqui ele me fala, como não tem um certificado de segurança válido ainda, a gente não tem um importe de um certificado e não conhece esse certificado, ele dá esse alerta, o navegador dá esse alerta aqui. Mas a gente vai aceitar o risco e vai continuar. Beleza. Agora a gente já tem acesso aí à interface do pfSense. O usuário, por padrão, vai ser o admin, a senha pfSense. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ok. Não quero salvar. E aí a gente já vai fazer uma pré-configuração no nosso pfSense aqui, ó. Então, beleza, bem-vindo ao pfSense. Aqui a gente tem a opção de ler mais, beleza? Meu objetivo. Aqui os pontos positivos que a gente ganha se a gente fizer esse contrato aí com a Netgate. Aqui vai o que realmente é interessante para nós. Beleza, o nome da máquina. Então eu poderia colocar pfSense ou Fire ou aí um ponto, tá? Uma sugestão aí de voltando aí pensando na parte de segurança. Nunca use nomes ou IPs, aí nós vamos entender isso mais à frente, que sejam de fácil entendimento para um atacante. Então, a questão de rede, enfim, de tudo, vai muito mais além. Então, se eu colocar aqui um nome chamado Fire, se a gente acontecer uma invasão na rede ou um malware, enfim, qualquer coisa, o cara faz um netscan na rede, ele vai um netBIOS lá, um ARP -A, enfim, ele consegue ver que essa máquina, o host dela, o nome dela é Fire, ok, muito lógico, né? Então ele já sabe onde é o gateway, então assim, isso vai, são itens que a gente tem que pensar lá na frente numa estrutura grande. A gente tem que colocar nomes que não tem nada a ver para dificultar isso aí, tá? Mas no nosso caso aqui, como é somente para a parte didática mesmo, nós vamos deixar o pfSense. O domínio nós vamos deixar esse mesmo, porque a gente não tem domínio na rede, a gente não tem nada. DNS aqui, que o nosso servidor vai buscar na internet. Eu vou colocar o do Google aqui e vou colocar o secundário do próprio Google também. Opa. Então aqui ele fala override DNS, permitir DNS do DHCP. No nosso caso, a gente está pegando o próprio DNS que está distribuído no meu roteador. Se você tivesse isso aí numa interface, na internet DSL, que você tivesse que fazer a configuração para ele conectar um PPOE, às vezes o próprio provedor já entrega essa configuração. Quando ele te entrega o IP, ele te entrega o DNS da própria operadora. No nosso caso aqui, nós vamos usar o do Google e tá tudo bem. Então, aqui time zone. Isso aqui é bem legal para a gente ter ele sempre sincronizado com horário de verão e etc. Então é legal a gente colocar isso aqui. Qual que é o servidor de time, né? De data e hora ali, o NTP, que é o NTP é um serviço. Então o servidor que ele vai buscar vai ser esse cara aqui. E a nossa time zone é América São Paulo. Beleza, next. Aí ele vem aqui, ó, configurando a One interface, ok. Configuration, a nossa interface One, ela vai rodar como DHCP. Se você tivesse aí, foi o que eu falei por atrás, ó. Se você tivesse um PPOE que você tivesse que fazer a descagem, você iria colocar aqui, e aqui você iria colocar, aqui você iria colocar o seu usuário, usuário, senha, password e tal, para a gente fazer essa conexão no provedor. No nosso caso aqui, ele vai ser DHCP, ou se ele fosse estático também, seria colocar ela, tá aonde? Essa configuração, aqui ó, estático. Às vezes você tem um IP fixo na empresa ou no lugar que você vai colocar esse pfSense, então se ele vai ter um IP estático, você coloca aqui e configura. No nosso caso vai ser DHCP, porque a nossa interface LAN, nossa interface WAN, é a minha interface WAN aqui. Então, basicamente é isso aí. Deixa eu ver o que mais que a gente vai fazer aqui. Bom, aqui a gente não vai fazer mais nada, nós vamos deixar essas duas opções aqui habilitadas.
tá? Ok, next. A nossa interface é nossa LAN, então nós vamos deixar ele com esse IP mesmo, é o IP que ele já tá. A máscara, nós vamos usar a máscara /24 mesmo, para a gente não ter necessidade de ser um /16 e tal. Vamos deixar essa aqui. E aqui ele pede uma nova senha. Uma nova senha para a gente acessar esse servidor. Então, cadastro minha nova senha aqui. Não preciso salvar. Beleza, depois que eu fiz isso aqui, a gente vai fazer o reload nas configurações. E na hora que ele finalizar esse reload aqui, ó, bom, ele já me fala aqui, ó, parabéns por configurar o seu PFSense. Aqui eu já posso checar se tem uploads e se tem updates. Já é uma coisa legal também, que a gente já pode até fazer uma atualização. A atualização do PFSense é bem legal de fazer. Então, vamos dar um check update aqui. Ó, a nossa versão é a 2.8 e já tem a versão 2.8.1. Ó, legal, hein? Bom, não vou fazer aqui agora não. Vou fazer isso aqui num outro momento. E aí a gente faz essa atualização depois. Mas beleza, que nós vamos. Já tem até mais um vídeo para gravar aí. O procedimento de update do PFSense, que é muito tranquilo, bem de boa, de boa, de boa. Bom, clicando aqui no PFSense, aqui eu vou voltar para a página inicial. Ele vai me dar essa informação aqui, ok, eu aceito, thank you, beleza. Eu vou dar um F5 aqui só para a gente ver se ele vai solicitar a minha nova senha de admin. Não, beleza, não solicitou. Então, basicamente é esse aqui, pessoal. Essa é a tela inicial do PFSense. E aqui a gente tem alguns dashes já padronizados. E já vem por padrão dele, né? Default. Então, aqui a gente tem todos esses... eu consigo adicionar outros gráficos aqui. A gente vai... Mais na frente a gente vai falar sobre isso aí. Então, assim... O que nós vamos fazer aqui agora? Agora nós vamos parar o vídeo e nós vamos continuar na próxima. E nós vamos entrar agora menu a menu e vamos explicar a questão de interface, de Firewall, coisas que vão ser relevantes aí para a gente fazer a utilização do PFSense dentro de uma rede. Seja ela pequena, seja ela médio, uma empresa aí de pequeno a grande porte. O detalhe é que ele não é um firewall, né, denominado como Next Generation. Então, normalmente, por ser open source, normalmente empresas que têm um orçamento mais limitado que optam, né, por utilizar esse firewall. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nessa aula a gente aborda só esse tema. Vamos seguir nesse modelo de vídeos mais curtos, vídeos mais sem edição, sem corte, para facilitar o upload. E é isso aí. Se você gostou, já se inscreve no canal, curte, compartilha. Às vezes tem um botão hypar aí, deve estar por aí em algum lugar. Clica no hypar aí e envia esse vídeo aí para alguém que esse vídeo, né, esse conhecimento pode ser interessante. Valeu!